No ar, gente. Boa tarde. A gente está aqui em mais um encontro do nosso Círculo de Leitura e Cultura Científica do IFB Campus Recanto das Emas. Esse que vai ser o nosso último encontro do semestre e também está sendo uma parceria com o NEAR do campus, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que completa agora, nesse mês, o seu primeiro ano de fundação, né, de criação. E a gente está nesse que é o terceiro encontro para comentar sobre o conto chamado Os Hospedeiros da Escritura. Hoje a gente está aqui com nossa equipe fixa, né? Professor Bruno de português, lá do campo de Campos Emas, a professora Bárbara de Barros, que é nossa filósofa, o professor Josias Freire, que é professor de História, e a gente tem uma convidada especial, que é a Anne Kiangala. Boa tarde, Anne, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. A gente está contente também de você ter aceito e ter a oportunidade de participar. A Anne, só para apresentar rapidinho, ela é formada em Letras, Português, né, e Literatura pela Universidade de Brasília e também é mestre em Literatura pela Universidade de Brasília. Eu peguei aqui do seu currículo, tá, Anne? Então, ela tem experiência na área de literatura, nas áreas de história em quadrinhos, cultura de massa, terror, arte e literatura gótica. Ela também é criadora do blog, não sei se a gente pode chamar assim ainda, ou se é coisa da minha época, chamar de blog, mas que é o blog Preta, Nerd e Burning Hell. Bem-vinda, Anne. É um prazer ter você. E a gente, nos encontros anteriores, comentou um pouco sobre esse conto. Para quem não estava aqui com a gente, eu vou relembrar um pouquinho só sobre a autora e o conto, assim que eu encontrar a apresentação aqui. Esse conto, Os Hospedeiros, essa é a tradução para português, o nome original é Bloodchild, então um pouco diferente aí, né? E é um conto que ele fala sobre um mundo alienígena, né? Em que os seres humanos, essa família de seres humanos vive em uma reserva de humanos, mais ou menos como se fosse uma reserva para algum tipo de espécie em extinção ou em risco, né? E sob os cuidados de uma raça alienígena, que são os Tricks, que é uma raça com um aspecto um pouco de artrópodes, né? Alguma coisa assim. E eles criam essa família, eles criam esses humanos lá, né? Ou permitam que eles vivem lá. E, ao mesmo tempo, utilizam esses seres humanos, alguns deles, como hospedeiros para os ovos dessa espécie dos Tricks, que precisam de hospedeiro para se desenvolver, para ter o nascimento das larvas. Aqui, um pouquinho sobre a imagenzinha. Importante lembrar, né, que o Kaiser... Desculpa, Kaiser, mas eu queria lembrar da importância assim, de falar da magnitude, né, do tamanho desses artrópodes. Que você fala um artrópode, imagina uma formiguinha, sei lá, um bichinho suave, mas não é suave, tá? Sim, a gente tem uma imagenzinha aqui artística, né? Sim, são alienígenas enormes, né? Acho que no texto comenta 3 metros de comprimento, né? Essa alienígena, que é a Tigatoi, ela vive com essa família há muito tempo, conhece as crianças desde o nascimento e convive com uma dessas crianças que é o personagem principal, que é o Gun, que ela escolheu para ser o hospedeiro dos ovos dela no futuro, né? E agora ele já está na adolescência, aparentemente, e chegou a época em que ele receberia pela primeira vez esses ovos para gestar essas larvas dos alienígenas.
Esse texto é de Octavia Butler, é uma escritora afro-americana de ficção científica, bastante famosa, né? E que tem, dentre os tópicos que ela aborda, alguns desses são listados aqui ao lado, ela sempre inclui questões de raça e gênero nos seus textos, questão da hierarquia contemporânea na sociedade humana, né? Tem uma relação com o afrofuturismo, os contos dela, os contos e romances, né? Também. Esse aspecto do sobrevivente como herói, ou seja, o personagem sobreviver às dificuldades da vida é um heroísmo já, né? E acho que, em resumo, é isso. Bárbara, você quer fazer um resgate aí do que a gente já leu do conto até agora? Não, eu acharia legal, na realidade, se a Anne quisesse comentar algum desses tópicos bem genéricos que a gente colocou, porque das últimas vezes a gente teve algumas discussões mais específicas que a gente estava conversando com a Alice, né? E aí a gente falou muito da questão da maternidade, dos papéis de gênero, de novos arranjos familiares e tudo mais. Aí, Anne, se você quiser comentar algum tópico, assim, para a gente já dar uma iniciada no diálogo, acho que seria legal. Você está sem áudio, Anne. Sim. Então, com certeza, eu primeiro também queria dizer para vocês que foi muito interessante essa oportunidade de revisitar esse conto, porque foi a Alice que me apresentou não só Octavia Butler, mas esse conto. A gente tinha um grupo de estudos autônomo de ficção científica feminista, ali tipo por volta de 2012, então acessar esse conto agora me fez pensar em muitas coisas sobre esses entrelaçamentos dos tópicos que vocês disseram, por exemplo, se a gente for pensar na questão do afrofuturismo, porque quando as pessoas pensam em afrofuturismo, de modo geral, as pessoas vão procurar sempre histórias que falam sobre o futuro e fica muito resumido a isso, né? Só que o afrofuturismo é um gênero que ele é muito mais amplo, né? Ele fala sobre a ficção especulativa de modo geral, então para uma obra ser afrofuturista, ela precisa estar dentro desse guarda-chuva do horror, da ficção científica e da fantasia, e também é muito interessante observar que ele vai atravessando esses gêneros, né? Para mim, é muito claro que Os Hospedeiros é um conto de ficção científica, é pensado dessa maneira, mas revisitando o conto, eu percebo que ele, para mim, desde o início, foi um conto de horror. Foi um conto em que eu experienciei o horror. E para mim, então, isso foi muito central. Isso conversa muito com o que eu estou estudando agora no doutorado, porque eu estou estudando realmente o discurso do horror nas obras da Octavia Butler. E então, assim, como que é essa ideia de pensar o discurso do horror e não o horror como gênero? No caso dos Hospedeiros, destaca pra gente essa ideia de que os terráqueos estão fora, que os terráqueos estão tendo uma relação com seres que a gente não conhece, não imagina no primeiro momento, mas ele fala sobre maternidade, como vocês tinham falado, e também fala sobre essa relação simbiótica, essa relação colonial, né? Então, para mim, a experiência de horror, ela tem a ver com a gente discutir sobre como que o medo ele é socialmente localizado, né? Assim, escritoras de horror que são negras, por exemplo, e também escritoras afrofuturistas como a Octavia Butler, vão tratar do horror, da experiência de horror, né, em suas obras, independente dos gêneros que forem abordados, e também nessa ideia que também muitas vezes é tratada como ficção fluida. E aí é sempre problemática essa ideia de, tipo assim, né, qual conceito você vai usar. A gente pode usar nesse momento, assim, já que a gente está falando de afrofuturismo, a gente pode pensar em como que essas fronteiras estão sendo atravessadas no conto através de um olhar afrofuturista. Então, a gente tem pessoas negras vivendo no futuro. Até eu tentei procurar essa informação várias vezes no conto e eu percebo que a única pessoa que é de fato descrita racialmente é o Bran, que quando ele aparece ele é um cara negro, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre o nome dessa família
do GAN, e aí as pessoas têm nomes que me remeteram muito a nomes de culturas asiáticas, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que me deu um pouco de um bug, assim, sobre o que isso quer dizer em termos de discurso, porque uma coisa que a Tegatuoi diz bastante é sobre a sua família, o seu povo veio para cá para fugir da escravidão. Então, claramente está falando de uma experiência, só que eu fiquei pensando sobre como que esse Bran está sendo descrito de uma maneira que tem ali um certo estranhamento. Mas é o estranhamento do narrador ou o estranhamento de como que a estrutura da história toda é estranha? Isso é um ponto. Não tenho resposta, só trazendo esse ponto que me chamou a atenção. E aí, essa ideia toda de estranhamento me faz pensar sobre retoma essa ideia do medo socialmente localizado, né? Porque raramente, quando a gente pensa em teoria pós-colonial, de modo geral, as pessoas estão sempre tentando falar sobre o que é a experiência de racismo, e dificilmente a gente vê as discussões sobre branquitude. Está ficando cada vez mais popular, mas até bem pouco tempo, mesmo pessoas brancas discutiam racismo a partir da lógica do qual que é a experiência que os negros sofrem de racismo. E, nesse sentido, acho que também é uma discussão mais recente a questão do estranhamento para pessoas negras. Eu vi isso, a primeira vez que eu me confrontei com isso, que foi lá na exposição Amazônia, lá no CCBB, tinha uma parte que chamava estranhamento nessa exposição, e que a gente, como brasileiros, especialmente eu como uma mulher negra, que nessa estrutura social tem uma historicidade, um olhar específico, eu fui confrontada exatamente com esse vírus colonial que fica rodando aqui, é tipo um malware que a gente não percebe, mas quando você entra naquela sala e você tem aquela experiência de encontrar o que você não conhece, você já está ali naquele primeiro momento tendo um confronto com o seu próprio olhar colonial, que é a língua que a gente fala, que é, enfim, né, a estrutura de como a gente pensa. Então, isso ali no conto está muito claro também, porque por mais que o GAN, em primeiro momento, ele esteja sempre tentando enfatizar para a gente que ele conhece exatamente o que a Tegatuá pensa ou como aquele povo pensa, em alguns momentos ele vai lidar como se ele fosse o mesmo, como se ele fosse igual, mas ao mesmo tempo ele percebe que existe ali uma certa hierarquia. E aí, nessa percepção da hierarquia, cada vez mais ele vai notando que existe uma violência que não é falada, que ele precisa estar ali o tempo inteiro servindo aquela criatura, que é diferente. Eu estou usando criatura de uma maneira muito intencional, porque em momento nenhum do conto, o que a gente chama de humano está sendo chamado de humano. Eu achei muito interessante também nomear como terráqueos, porque isso também vai ser uma forma de discutir um pouco sobre o conceito de humanidade, de humano, que a gente está o tempo inteiro usando como sinônimo de Homo sapiens, mas, na verdade, quando a gente usa humano como sinônimo de Homo sapiens, a gente está ignorando um bocado de seres humanos que não são considerados Homo sapiens nessa estrutura discursiva que é o racismo, né? Então, essa experiência do GAN, que é uma pessoa racializada e que possivelmente é uma pessoa negra, está sendo de encarar com horror aquele diferente que ele não entende, mas que, tal como um colonizador, ele tenta entender como se fosse ele. E, ao mesmo tempo, aquele colonizador está querendo colonizar a última fronteira naquele contexto, que é o corpo dele. Né? Tipo, mas só que para ter essa invasão, é como se ele tivesse que concordar. E é muito interessante que, na verdade, em que nível se dá essa concordância? Né? Como, à medida que eu fui relendo, eu fui pensando muito nas conversas do Frantz Fanon, no Peles Negras, Máscaras Brancas, porque, assim, é incrível quando ele começa a descrever como é que é você ser uma pessoa negra caminhando nesse mundo fluido. Sim. Você ser uma pessoa negra caminhando nesse mundo fluido em que, durante muito tempo, a gente achou que, conceitualmente, existiam as pessoas racializadas e as pessoas não racializadas, mas cada vez mais essas fronteiras estão se mostrando que não são assim, né? Elas são borradas, porque exatamente falamos o idioma, pensamos, de certa maneira, pensamos tal como.
Então, tipo, a Otávia não tá procurando mocinhos e vilões, ela tá mostrando que o Gun é um cara que tem ali uma perspectiva extremamente colonizada, embora ele seja a colônia também. Então, é a mesma relação que nós, brasileiros, de modo geral, que não somos indígenas, por exemplo, a mesma relação que a gente, no primeiro momento, tem com povos indígenas, sobretudo aqueles que a gente tem menos contato. E esse agente também é um ponto interessante para a gente pensar quem é esse agente, quem são eles, quem somos nós. Então, tipo, pelo menos para mim, o que salta nesse conto no primeiro momento é exatamente essa ideia de colonialidade e pensar em quem está colonizando quem, né? Porque eu acho que não é tão simples. Sânia, quase quebrou a internet com esse comentário aí, cara. Eu falei, meu Deus. É muito massa, né? Você pensar como é que um conto, né? Que é uma obra não, né? É uma coisa curta, né? Uma escrita curta, assim, rápida. Como é que ele pode ser, tipo, tão denso, né? Como é que ele pode ter tantas referências e trazer tantas coisas pra gente poder conectar, né? Eu achei muito interessante essa questão que você falou, por exemplo, do estranhamento, que é uma coisa, assim, eu tenho, né? Eu sempre falo para os meninos que eu tenho uma paixão, assim, uma relação muito calorosa com a ficção e com o terror também. E, assim, na filosofia é uma coisa muito boa você pensar o estranhamento, né? Como é que você consegue descrever, como é que você consegue abordar epistemologicamente o estranho e tudo mais. Eu achei muito massa. E essa questão da decolonialidade também, né? De você pensar essas relações de colonização com outras espécies, cara, isso eu tô meio sem palavras aqui ainda, mas depois quando a gente for lendo, a gente vai comentando mais. Eu vou comentar, isso que a Anne falou, achei muito interessante como essa questão étnica do texto, quando a Bárbara trouxe o texto, né, eu não conhecia ainda o Octavia Butler, eu achei que a questão ia ser muito mais evidente, muito mais clara, assim, no primeiro plano, né? E a gente vai lendo e vê, como a Anne falou, isso está num subtexto, né? Só em um momento, só um personagem, como ela falou, é descrito efetivamente como negro em uma única linha, né? Só quando fala da cor da pele dele em um único momento, né? Esses detalhes, né, da história que vocês fugiram da escravidão, que a Anne comentou. Então, a Octavia vai colocando esses detalhes em que o leitor tem que chegar à conclusão, né, e perceber uma hora, realmente esses seres humanos que ela está falando, que estão sendo escravizados, eles são negros. E em algum momento do texto, da leitura, você se dá conta que é uma história que está falando sobre o nosso mundo, na verdade, né? Isso é muito legal. Até uma cena em que ela identifica o tal Bran Lomas por uma faixa que ele tem no braço com o nome dele e aparentemente com o nome da tribo a qual ele pertence. E aí, nesse momento, o Gun segura uma faixa que ele tem igual no braço, né? Então, um momento ali que esse personagem, Gun, percebe que a situação dele é igual daquele cara que está ali quase morrendo, né? E causada por aquela raça. E que remete, enfim, à história de grupos, me lembrou até do nazismo, né? Que os judeus com uma estrela marcando, os homossexuais com um triângulo rosa, né? Então eles têm essa faixa. Achei muito legal. E essa coisa que você falou, Anne, do Gun, parece que ele não tem um lugar, né? Porque o irmão dele, por exemplo, tem um certo repúdio a ele por ele aceitar também esses alienígenas, esses colonizadores. E para os colonizadores, embora pelo menos a princípio ele pense que a Tigre-Toy é uma amiga, né? Que ela é muito legal com ele, que ele compreende. Na verdade, ele também, essa aceitação dele é só na mente dele, né? Para os colonizadores, ele continua sendo algo a ser utilizado ali. E na verdade, Kaiser, e na verdade, só um comentário rápido, essa aceitação, ela também não é assim categórica, né? Na verdade, ela é marcada ali por contradições, né? Ele mesmo não tem certeza, né? Não está exatamente certo se o quanto ele aceita, o quanto ele confia, né? Me parece que tem também esse jogo, né? Essa ambiguidade em relação à própria convicção, em relação ao papel que ele deveria cumprir. Com certeza. E ele fica sendo um personagem ali meio sem um lugar social, né? Ele não pertence nem ao mundo nem a outro. Acho que isso acontece também na sociedade brasileira, né? De você não se sentir nem pertencendo a um mundo nem a outro, né? Não sei se a Anne quer comentar um pouquinho sobre isso.
Porque quando se pensa, assim, até na historicidade do ativismo negro, muitas vezes a leitura que se faz é de que você precisa ser muito radical. Mas, assim, o que se entende por radical, geralmente, não é você ir à raiz do problema, né? O que se entende por radical é você seguir ali o Código de Hammurabi. Te matou, você mata também, né? Então, isso é muito problemático, mas aí, quando você tenta aí, conversar com essa postura, com quem tem essa postura, você é tido como, ou tida, no caso, como muito assimilacionista. Então, você é muito light para poder lidar com a branquitude e tudo mais. Então, assim, ela está discutindo, de fato, um lugar muito específico de experiência e que, ao mesmo tempo, como eu disse, esse malware está rodando na sua cabeça, você não tem uma resposta, a colonialidade é um fato, não tem, né, aquela condição zero que você possa olhar de cima e pensar, bom, temos aqui uma resposta. Então, é extremamente desconfortável, né? Tipo, realmente é sobre isso. E eu fico pensando que tem muitos detalhes também no texto que me fazem pensar também para além disso, assim, porque tem um comentário que fala sobre as pessoas, os terráqueos não poderem usar armas, né? E aí isso tem muito a ver com a maneira como a falta de direitos civis, né? Tipo, o pré-direitos civis, pessoas negras não podiam, em várias regiões, portarem armas. E quando a gente pensa no outro futuro, que é a da parábola do semeador, por exemplo, a gente tem uma protagonista que não só é negra como é mulher, e ela está o tempo inteiro armada. E isso diz muito sobre a maneira como aquela sociedade precisa lidar com racismo, né? Porque, de fato, se a violência é daquela maneira e se a violência tem a ver com um número, né, que é muito diferente, porque se eu pensar que lá nos Estados Unidos eram 80% de brancos, 10%, 12% de negros, isso, sei lá, em 2000 e tal, e naquela época a diferença poderia ser muito maior. Como que você vai pensar em se defender? Como que, né? Eu acho que tem várias questões aí que tem a ver com contexto, mas a gente consegue, como brasileiros também, a gente se identificar com esse contexto geral que é de você não tem uma violência que é tão explícita, fica muito no campo da voz que mora dentro de você, da voz colonial que mora em você, seja através dos pensamentos do outro que vive em você, seja pelo pensamento do outro que tenta te colonizar a todo momento, né? Então, hoje eu estava falando muito sobre a questão de como que a branquitude, ela se atualiza a todo momento, aquele F5 o tempo inteiro, e que uma das coisas que acontecem bastante nesse contexto da quarentena é que as pessoas estão sempre... O que a gente tem na quarentena? A única coisa que a gente tem é tempo. Então, é aí que tem atuado muito da branquitude, que é o tempo inteiro te pedindo para comentar alguma coisa, o tempo inteiro pedindo para você fazer alguma coisa, e nisso as demandas das pessoas negras ficam sempre para trás, assim, né? Porque a gente, historicamente, não aprendeu ainda a ter alguns sensos de prioridade, assim. Mas também pela lógica colonial, né? Claro que não é culpabilizando a vítima. Então, assim, é muito incrível pensar em como que ela coloca a situação, mas ela não tem respostas, ela só está dizendo pra gente que, olha, isso está assim, se a gente caminhar dessa maneira, o futuro vai ser dessa maneira, e então a gente tem que pensar em como que a gente consegue criar uma solução nessa situação que não é ideal, nunca vai ser. E porque eu acho legal essa questão também do horror e da distopia, porque não vale a pena, não é produtivo ficar pensando numa utopia perfeita, etc., sendo que a gente ainda não resolveu os problemas, e o que seria utopia numa sociedade tão desigual, o que seria uma utopia onde caberia todo mundo, né? Não tem, a gente ainda não tem essa imagem. Então, eu acho muito incrível como ela fala dessa possibilidade dessa obrigação, talvez, que os terráqueos têm e as terráqueas de criarem uma forma de ativismo, uma forma de ação que não seja nem o Código de Hammurabi e nem, sabe, essa passividade total à questão colonial, mas aí a gente cai naquele velho problema do pós-estruturalismo ou do pós-moderno que não se concretizou, né?
não se concretizou, mas está aí, né? Como uma nova modernidade, assim, mas, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Sim. A gente podia ler um pouquinho do texto e comentar mais daqui a pouco. No último encontro, a gente leu até a parte em que eles salvam, né? Mostra o parto dos filhotes de Plix e sobrevive. E agora o Gun está na cozinha com o rifle do pai dele, conversando com a Tigatoy naquele momento sobre discutindo o consentimento dele ou não a ser um hospedeiro. Eu vou colocar aqui o texto para o pessoal acompanhar. O que é isso no seu rosto? Nada, nada importante. Os olhos humanos provavelmente não teriam notado o machucado na escuridão. A única luz era de uma das luas, entrando pela janela que ficava do outro lado do aposento. Você usou o rifle para matar o Ashit? Usei. E pretende usá-lo para me matar? Olhei para aquela silhueta recortada contra o luar. Um corpo gracioso. O que acha do gosto do sangue dos terráqueos? Ela não disse nada. Quem é você? Murmurei. O que representamos nós para você? Ela ficou muito quieta, com a cabeça apoiada no segmento superior. Você me conhece melhor do que qualquer outra pessoa, disse baixinho. Deve saber. Foi isso que aconteceu com meu rosto, expliquei. O quê? Que me desafiou a tomar uma decisão. O resultado não foi dos melhores. Movi ligeiramente o rifle, levantando o cano em diagonal sobre o meu queixo. Pelo menos foi uma decisão que tomei. Como esta que vai tomar. Pode me perguntar, Gatoy. Pela vida dos meus filhos? Sabia que diria alguma coisa assim. Ela sabia manipular as pessoas, fossem terráqueos ou cliques. Dessa vez, porém, não teria sucesso. Não quero ser um hospedeiro, declarei, nem mesmo para você. Ela levou muito tempo para responder. Atualmente, quase não usamos animais, observou. Você sabe disso. Em vez disso, vocês nos usam. Verdade. Esperamos muitos anos por vocês. Ensinamos vocês. Juntamos nossas famílias às de vocês. Ela se agitou inquieta. Sabe que para nós vocês não são animais. Fiquei olhando para ela sem dizer nada. Os animais que costumávamos usar começaram a matar a maioria dos nossos ovos depois da implantação, muito antes da chegada dos terráqueos, disse Tigatoy. Você sabe disso, Gun. Graças à chegada da sua raça, estamos aprendendo de novo o que é ser um povo próspero e saudável. E seus ancestrais, fugindo do seu planeta natal, de membros da sua própria espécie que queriam matá-los ou escravizá-los, eles sobreviveram graças a nós. Tratamos eles como pessoas e lhes oferecemos a reserva quando ainda tentavam matar-nos como se fôssemos vermes. A palavra vermes me fez estremecer. Não pude evitar. E ela não pôde deixar de notar. Está bem, disse. Você realmente prefere morrer a me deixar ter filhos, Gun? Não respondi. Vamos perguntar a Xuan Hoa? Vamos. Hoa diria que sim. Ela não vira o que acontecera com Lomas. Ficaria orgulhosa, não assustada como eu. Tigatoy desceu da mesa. Vou dormir hoje à noite no quarto de Hoa, disse. Hoje mesmo ou amanhã de manhã direi a ela. Aquilo estava indo depressa demais. Minha irmã, Hoa, ajudara minha mãe a me criar. Eu ainda me sentia muito unido a ela. Não era como com Ki. Ela podia querer Tigatoy e ainda gostar de mim. Espere, Gatoy. Ela olhou para trás, depois levantou metade do corpo e voltou-se para me encarar. Esse assunto é muito sério, Gun. Trata-se da minha vida, da minha família. Mas ela é minha irmã. Fiz o que você queria, perguntei a você. Mas será mais fácil para Hoa. Ela sempre teve vontade de gerar outras vidas. Vidas humanas, pequenos seres humanos que se alimentariam nos seus seios, e não em suas veias. Sacudi a cabeça. Não faça isso com ela, Gatoy. Eu não era aqui. Parecia que eu poderia tornar-me como ele, porém sem nenhum esforço. Poderia fazer de Xuan Hoa minha defesa. Seria mais fácil saber que vermes vermelhos estavam crescendo na sua carne em vez da minha? Não faça isso com Hoa, repeti. Ela olhou para mim, mas não disse nada.
Desviei os olhos, depois olhei de novo para ela. Faça comigo. Baixei o rifle da minha garganta e ela se inclinou para pegá-lo. Dá uma parada aqui para a gente comentar. Acho que nesse trecho que você leu, a gente passa por várias questões importantes, né? Eu sempre fico fazendo esses paralelos com a xenogênese, né? E aqui, assim, tem várias coisas, por exemplo, essa questão quando eles falam assim, para mim que é bem icônico, né? Não sei o que vocês acharam quando vocês leram, quando a Tigatoy fala que para eles, né, para os alienígenas, para os Tlikin, os humanos não são animais. Tipo, cara, você tipo, é tão tênue a linha assim que você tem que tipo evidenciar no discurso que eles não são animais, sabe? Tipo, porra, cara, sabe? É difícil, assim. Outra coisa também, quando eles falam, né, da reserva e tudo mais, é que também dá pra gente ver essa interdependência, né, das raças. Porque uma coisa quando a gente pensa, né, que não tem essa divisão estanque entre quem são os vilões e quem são os heróis. Ontem até a gente tem esse grupo de leitura da xenogênese nas terças. E aí ontem a gente teve uma discussão bem grande que foi justamente sobre isso, né? Qual que é a nossa relação com os Oankali, que são essa raça alienígena, e os humanos. E aí comigo eu sempre tenho essa relação ambígua. Uma hora eu acho eles tranquilos, ok, né? Aí depois eu acho que eles são tipo os eugenistas loucos, aniquiladores. Então é sempre essa relação de ambiguidade. E aqui a gente também tem isso, né? Se a gente fala essa relação de interdependência, enquanto os Tlikin vão precisar, né? Os humanos eles vão ajudá-los com a questão da reprodução. Os Tlikin que nascem dos humanos, né? São Tliks maiores, mais fortes e tudo mais. E os humanos, né? Estavam tipo saindo em diáspora, assim, saíram do planeta, estavam escravizados e tudo mais. Mas mesmo assim eles vão e continuam cativos, né? Eles estão cativos na reserva. E essa relação de... como é que é a palavra que eu tinha falado? Que eu tava falando sem parar? Não era simbiose? Não. Não, era tipo de... Quando você... Ai, meu Deus do céu, eu odeio isso. Quando você concede, tipo assim, por exemplo, eu tô, tipo, concedendo o meu corpo a você. O consentimento? Consentimento, isso. Eu falei só de consentimento na semana passada e agora não lembro. Essa relação do consentimento também, né? Que consentimento é esse? Assim, você tem algum lugar para escapar desse consentimento? É uma relação muito tensa, né? Você tem esse afeto, né? Uma coisa até que a gente estava falando com a Alice, que era essa relação amorosa, assim, o afeto entre a Tigatoy e a família. Tipo, que afeto é esse, né? Para quais âmbitos, para quais vetores esse afeto vai? É bem complicado, né? Eu acho bem profícuo, assim, para discutir. Sim, assim, e até puxando isso que você falou sobre a questão dos animais, me chama muito a atenção essa questão de que tratamos vocês como pessoas. E aí, o que está sendo dito, o que não está sendo dito aí, ou o que a gente pode entender é que, assim, na verdade, vocês não são pessoas, né? E então, assim, primeira coisa, não usa-se o termo humano, e aí depois a gente tem essa ideia de que também não são pessoas, né? No final das contas, eles são, sim, tratados como animais dentro da estrutura mental que a gente tem do que é o animal e para que serve o animal, né? Tipo, as relações que os humanos têm com outras espécies é muito, muito parecida. Então, também traz essa... Eu acho que o conto também é muito importante para fazer a gente refletir sobre quais as relações que a gente estabelece também com outros corpos que a gente coloniza à medida que a gente, sei lá, que a gente se alimenta desses corpos ou que a gente, sei lá, se usa roupas que têm a ver com a exploração desses corpos, né? Então, como é que a gente pode pensar um futuro em que a lógica de usar outro corpo ou de se apropriar da força ou de qualquer característica desse corpo possa ser uma forma de viver justa, né? Possa ser base de uma sociedade justa. Não é possível.
E aí também tem a outra questão que é que a irmã quer ter vidas humanas, assim, a questão é ser humana, a questão não é outra, né? Tipo, a questão não é, tipo, ela querer pensar numa sociedade que seja mais justa, que ela pudesse ter uma relação com uma clique, ou com um clique, quer dizer, que fosse uma relação, sei lá, que fosse positiva para todos, né? Para todos. Não, a questão é manter realmente, como Bárbara tinha dito, a questão da raça pura. E aí, isso é muito, muito complicado, né? Tipo, porque é isso, não tem solução, mas a crítica é importantíssima. Ia ser bem legal você ter trazido rapidinho, Kaiser, porque eu não tinha pensado na questão do especismo. Agora que você falou que bateu o clique aqui, eu não tinha trazido para essa lógica com a gente, com outras espécies. Eu estava fazendo uma leitura bem antropocentrada mesmo. Mas sabe que é essa relação que tem com os animais, com os cliques, aliás, que aí também tem a ver com a maneira como a gente enxerga, eu também tinha visto eles como animais, porque são diferentes de nós. Essa relação, ela está muito conectada com o estranhamento e está muito conectada com o asco. O Gunn, tipo, ele tenta a todo momento nos convencer de que ele se conecta, que ele quer, sabe, se aproximar, mas ao mesmo tempo o nojo, o horror, essa alteridade, ela é o ponto de partida de tudo, né? Então, a primeira coisa que me saltou também, tipo, nessa relação dele de gosto muito de você, ter gato A, foi tipo, gosto de você, porém tenho nojo. Mas aí agora que você fez isso, eu tenho uma justificativa para ter nojo, para vomitar a partir né, da visão de você, né? Sim. Isso que a Bárbara comentou, vocês estão comentando, né? Interessante que quando eu fui ler o texto, Tigatoy, achei até bonito, como a Anne falou, né? Tigatoir, na pronúncia francesa. Que ela no início... Verdade. Não. E na minha cabeça eu tinha falado como vocês. Não, mas eu acho que, enfim, a gente comentou em outro encontro, né? O nome alienígena, acho que qualquer pronúncia é legal. Mas no início do conto ela aparece como, ao mesmo tempo, essa figura meio maternal, né? Uma mãe, ela leva lá para a família os ovos estéreis, que são meio psicotrópicos, né? A tia que leva drogas para o sobrinho, praticamente. E ela se cuida, né? Fala que ela protege aquela família dessa sociedade externa também, que gostaria de explorar mais brutalmente. E, ao mesmo tempo, ela está verificando se o Gunn já engordou o suficiente para receber os ovos dela, né? Como a gente comentou também em outro encontro aqui, a bruxa do João e Maria, vendo se já está gordinho. Então, ela é essa figura dupla, né? Que tem um carinho, e o Gunn certamente desenvolve um carinho por ela, mas, ao mesmo tempo, que está ali para depois explorar, de alguma forma, aquela família. Aqui no YouTube, a Amanda está comentando sobre o caso, até uma notícia recente que teve de uma mulher que trabalhava como empregada doméstica, uma mulher negra, e que estava em regime escravo há 33 anos trabalhando. É uma notícia que saiu recentemente na mídia. E ela chegou a ser resgatada, liberta, né, pela polícia, e depois de 6 meses retornou à casa da família e disse que quer continuar trabalhando lá, vivendo lá, né, porque ela vivia na casa e está vivendo de novo. E ela comenta dessa relação estabelecida, né, entre o dominador e o dominado, que às vezes envolve essa questão do afeto. Ela fala que dessa ideia quase familiar do sujeito branco estabelece um vínculo mais ou menos infantil, vertical e amoroso com um sujeito negro, estabelecendo um confinamento pelo afeto. Isso, mais ou menos que a Tigatoy ou estaria ali na paz com o Gunn, com a família dele. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Nossa, isso é um ponto muito interessante para a gente pensar na cultura brasileira, principalmente, porque a discussão sempre, né? Porque vamos e convenhamos que academicamente
explicações tipo Raiz do Brasil, por exemplo, ainda são muitas vezes tidas como a realidade de como o mundo funcionou ou funciona. Então, considerando que isso está no imaginário acadêmico, como que a gente pode pensar que isso está no imaginário social? Bom, muito terrível. E aí, exatamente para pensar essa discussão, para pensar que, bom, existe, é um fato que essas relações ambivalentes, elas fazem parte, não, e é óbvio, porque a gente percebe isso na maneira como brasileiros se relacionam com outros povos, com outras nacionalidades do norte global e tudo mais. Mas o que eu acho bem fera é que a Otávia, ela discute isso em todas as obras, e se a gente for pensar no caso do Kindred, especificamente, ela fez em resposta a esse questionamento, né? Mas as pessoas negras eram passivas, por isso que foram escravizadas? Não. Primeiro, que, assim, existe essa relação de ambivalência? Sim, não vamos negar que ela exista, porque o racismo, ele é discursivo. Então, por isso que é muito importante que a Tegatoa, ou Tegatóis, Gatói, que ela tenha o tempo inteiro que dizer, você me entende, eu não vou te responder porque você sabe como eu penso. Ela está o tempo inteiro fazendo estabelecendo esse vínculo de manipulador, e isso é o que a gente consegue ver com muita frequência, mas assim, a grande narrativa sobre a escravidão, ela sempre tenta passar por essa ideia de que as pessoas que foram colonizadas, elas, na verdade, tinham culpa, né? E isso atravessa a nossa cultura de várias maneiras, porque se acontece alguma coisa com o seu corpo porque você é mulher, tem a ver com o fato de você ter feito alguma coisa. Então, a culpa é sempre da vítima, né? A construção discursiva é sempre de que não é do sujeito e do objeto no sentido de quem sofre a ação. É invertida, né? Sempre tudo é muito invertido. E então, tipo, existe essa ambivalência? Existe, mas eu acho que a gente enfatiza muito mais essa ambivalência do que nomeia o sujeito, né, da ação. A gente não nomeia, e talvez a gente devesse falar mais sobre branquitude e menos da ambivalência, porque a ambivalência é uma consequência. Então, ela não acho que ela seja tão relevante de modo geral. Acho que talvez seja até uma estratégia de dominação, né? Você estabelecer esse vínculo em que, olha, eu sou bonzinho, na verdade eu me preocupo com você, eu estou cuidando de você, né? E não só na questão racial, mas como você comentou, né? De gênero, né? Também é aquela esposa que não consegue se libertar de um marido abusivo porque ele estabeleceu uma relação que, de certa forma, torna aquela pessoa cativa, né, capturada por uma narrativa de que não, eu sou bom, eu estou fazendo o melhor para você, né? Bárbara, né? Não, tudo bem. E sim, se a gente, o problema é que a gente às vezes também tem uma visão muito fragmentada do real, né? Mas assim, quando a gente entende isso como uma lógica, a gente consegue aplicar a todas as relações humanas, né? Tipo, entre pais e filhos, né? Você vai sair de casa. Por que você vai sair de casa? Você tem tudo aqui. Ou então, coisas que são relacionadas a relacionamentos afetivos sexuais, ou que são relacionadas à amizade. Tipo, todas as áreas Porque essa grande construção discursiva, ela é realmente a chave de como a gente pensa, né? De como a gente se relaciona com tudo, né? Com tudo e todos, eu diria. É só isso mesmo que eu ia completar. Sim. Que toca nessa questão da Octavia Butler discutir as hierarquias, né, nos textos dela, né, hierarquias sociais. Bárbara, você quer ler um pouquinho mais o ponto? Vou botar aqui para você. Já que tinha parado? Vou começar do baixei o rifle. Aí mesmo. Baixei o rifle da minha garganta e ela se inclinou para pegá-lo. Não, disse eu. É a lei. Deixe para a nossa família, onde nós pode ter de usá-lo um dia para salvar uma vida. Ela segurou o rifle pelo cano, mas me recusei a largá-lo. Ela puxou e fui forçado a levantar. Deixe-o aqui, insisti.
Se não somos animais, se nos considera como pessoas, aceite o risco. Existem sempre ricos, gatoá, quando se lida como parceiro. Não era fácil para ela largar o rifle. Seu corpo estremeceu e ela deixou escapar um som sibilante de desagrado. Ocorreu-me que Tigatoá podia estar com medo. Tinha idade suficiente para saber de que uma arma de fogo era capaz. Agora, seus filhos e aquela arma estariam juntos na mesma casa. Ela não sabia das outras armas. Naquela discussão, isso não interessava. Vou implantar seu primeiro ovo hoje à noite, disse ela enquanto eu guardava o rifle. Está me ouvindo, Gun? Por que outra razão eu receber um ovo inteiro para comer enquanto o resto da minha família tivera de dividir o outro? Por que outra razão minha mãe olhara para mim como se eu estivesse prestes a abandoná-la para sempre? Será que Tigatoá imaginava que eu não soubesse? Estou ouvindo. Agora, deixei que me empurrasse para fora da cozinha, depois caminhei à frente dela para o meu quarto. A súbita urgência em sua voz parecia real. Você teria feito isso com o Ar essa noite, exclamei em tom acusador. Precisava fazer isso com alguém essa noite. Parei e fiquei na frente dela. Não se importa com quem? Ela se desviou de mim e entrou no quarto. Encontrei à espera, no sofá que compartilhávamos. Não havia nada parecido no quarto de Roá. Ela teria de trabalhar no chão. A ideia de Tigatoá fazendo aquilo com Roá me perturbava agora de uma forma diferente, o que me deixou subitamente irritado. Mesmo assim, tirei a roupa e deitei-me ao lado dela. Sabia o que fazer. O que esperar? Ouvira falar daquilo durante toda a minha vida. Senti a picada familiar, narcótica, vagamente agradável. Depois, o contato do ovo opositor. A penetração foi quase indolor. Ela ondulou levemente contra mim, os músculos empurrando o ovo do seu corpo para o meu. Segurei-me um par de membros até me lembrar que Lomas agira da mesma forma. Ela deu um grito de dor e esperei que me envolvesse em seus membros. Como isso não aconteceu, agarrei-me a ela de novo, sentindo-me estranhamente envergonhado. Sinto muito, murmurei. Ela esfregou meus ombros com 4 de seus membros. Você se importa? Você se importa que seja comigo? Ela demorou algum tempo para responder. Finalmente disse. Foi você quem fez uma escolha hoje à noite, Gun. Eu fiz a minha há muito tempo. Você teria procurado voar? Sim. Como poderia confiar meus filhos a alguém que os odiasse? Não era ódio. Eu sei o que era. Eu estava com medo. Silêncio. Ainda estou. Agora podia admitir. Mas mesmo assim concordou. Para salvar Roá. É verdade. Apoiei a testa no seu ventre. Era macio como o veludo. E para tê-la para mim. Estava sendo sincero. Não compreendia, mas estava sendo sincero. Ela fez um murmúrio de satisfação. Não podia acreditar que tivesse me enganado com você, disse. Escolhi você. Tinha certeza de que gostava de mim. E gosto, mas... Lomas. Sim. Nunca vi um terráqueo assistir ao nascimento e reagir de outra forma. Que já assistiu a um, não é? É verdade. Os terráqueos deviam ser protegidos dessa visão. Não gostei da ideia e não achava que fosse viável. Pelo contrário, protestei. Deveriam ser expostos a essa visão, desde crianças, várias vezes. Gatoá, nenhum terráqueo jamais assiste a um nascimento normal. Tudo que vem são os Nitlix, medo, terror e possivelmente morte. Ela olhou para mim com ar reprovador. É uma coisa íntima, sempre foi. Seu tom impediu que eu insistisse. Isso e o conhecimento de que, se mudasse de ideia, eu poderia ser o primeiro exemplo público. Mas eu plantara a ideia em sua mente. Era provável que crescesse e que um dia ela resolvesse experimentar. Gente, esse trecho pareceu a origem, né? Você não vai ver isso de novo, assegurou-me. Não quero que volte a pensar em me matar. A pequena quantidade de fluido que penetrara em mim, junto com o ovo, me deixara tão relaxado como se eu houvesse comido um ovo estéril, de modo que pude me recordar do rifle em minhas mãos e minhas sensações de medo, repulsa, ódio e desespero. Pude lembrar-me das sensações sem revivê-las. Pude conversar sobre elas. Não poderia atirar em você, de jeito nenhum. Ela fora tirada da carne do meu pai quando tinha minha idade. Teria sim, insistiu. Não, em você não.
Ela era uma ponte entre nós e sua própria raça, protegendo-nos, combinando-nos. Teria se matado? Respondi de forma hesitante, pouco à vontade. Talvez. Quase fiz isso. É a fuga de Kim, só que ele não sabe. O quê? Não respondi. Agora você vai viver. Vou. Tome conta dela, costumava dizer minha mãe. Sou jovem e saudável, disse ela. Não vou deixar você como Lomas foi deixado. Sozinho, em Tlic. Vou tomar conta de você. E esse é o final do conto, né? Vocês querem comentar sobre ele? Bom, para mim chama muito a atenção essa ideia de plantar a ideia e essa ideia do corpo colonizado plantando a ideia, né? Sabe, vou mudar o sistema de dentro. Achei isso muito interessante porque no texto não tem nada definitivo, então não é sobre essa ser a solução, mas é sobre um fato e, bom, isso também conecta muito com a ideia da Grada Quilomba, né, sobre as memórias da plantação. Então, quando a Grada Quilomba fala sobre as memórias da plantação que foram e da plantação da semente como uma metáfora do colonialismo, e aí a gente tem aqui o corpo colonizado tentando fazer a mesma coisa, a gente pode ter N significados a partir daqui, desde os que remontam, porque também essa ideia, a estrutura desse conto é extremamente circular e aponta para uma total falta de solução, e o que é assustador, mas é interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o Gunn também é uma pessoa que está ali incomodado. Esse desconforto é um sintoma de descolonização. Acho que é o primeiro passo da descolonização, é você não ter essa resposta, né? E ao mesmo tempo ele vai pensar, bom, quais as ferramentas que eu tenho aqui como uma pessoa que está numa situação extremamente desfavorável? Tenho essa opção de propor, e ele vai tentar propor também a partir do discurso, né, que é a principal ferramenta que a Tegatwa usa, né? Ela usa muito o discurso como uma forma de moldar a realidade. Ele percebeu isso e ele falou, bom, então vou inverter isso. Será que eu consigo também inverter de dentro? E aí, mesmo não tendo lá grandes resultados positivos, a gente nota que, bom, ele vai tentar. E aí deixa em aberto para... E aí, se vocês estão lendo, o que vocês propõem a partir disso, né? Para mim foi algo assim. É legal isso que ela comenta, a Butler, né, coloca esse detalhe de que a Tigatoi tem uma profissão na política, né? Então ela também tem esse papel, ela é o político do planeta usando esse discurso que a Anne falou para manter aquela relação que é favorável à espécie dela, de certa forma. Então, ela convence por esse discurso político. E nisso dela ser uma política, tem um detalhe também lá no começo do texto, que ele questiona muito essa posição ambivalente também, porque ela engana o povo dela e ela engana os terráqueos, né? O único lado que ela tem é o dela mesma, né? Que é o objetivo dela muito claro, que é: eu quero reproduzir, quero ter essa prole. Sim. Esse final do texto, para mim, foi muito estranho, né? Foi muito esquisito pela postura do Gunn, quando ele fala, né, não queria só que você não fizesse com a minha irmã, eu queria também ter você só para mim, né? Então toca aquela questão de novo de uma relação meio afetiva, que para mim soa até meio incestuosa pela figura da... Gente, parece bem erótica, né? Assim, aquela parte, assim, eu falei, quando a Anne falou dessa questão do desconforto, eu me identifiquei plenamente, porque eu falei isso nas outras lives. Gente, eu também li esse texto a primeira vez por causa da Alice, que me indicou também. E aí eu li, eu falei, tipo, meu Deus, o que é isso que eu tô lendo? E essa parte da reprodução do ovo e tudo mais, assim, parece literatura erótica mesmo, né?
Tipo, eu tive minha vida, eu estava estudando literatura erótica e, assim, parece bastante, sabe? Até a escrita e tudo mais, o desenvolvimento. Até constrangida de ler esse voz alta. É que no final tem uma relação sexual ali, né, da alienígena com o Gun, sem dúvida. Mas que para mim era mais, meio que seria um estupro, na verdade, né? Mas o Gun tem uma postura ali depois de meio carinhoso com a Tigatoi, né? Eu não sei falar outro pronome, mas com a alienígena. Outra coisa que eu ia comentar é trazendo um pouco fora aí do que a gente leu, trazendo uma personagem que ela é meio secundária, porque ela aparece pouco, que é a mãe do Gun, né? Se não me engano, é Lee, o nome dela. Que ela tem essa função, que eles comentam no conto, né? Que ela representa essa função atribuída às mulheres humanas nessa sociedade alienígena, que é de gestar e parir novos humanos, e dentre esses novos humanos, os meninos vão servir como hospedeiros para as larvas dos Tlix, né? E aí isso me lembrou alguma coisa histórica das fazendas de reprodução de escravos. Teve muito nos Estados Unidos, depois da proibição da importação de pessoas escravizadas da África, e teve em alguns lugares do Brasil também. Particularmente, eu ouvi informações sobre Minas Gerais, isso ter acontecido. Então, parece ter ela fazer esse paralelo histórico também no conto, né? Kaiser, fazer um comentário rápido, na verdade, sobre uma questão que já foi mencionada de maneira muito mais interessante, mas que eu poderia retomar quando você menciona a questão foi mencionado sobre... Você mencionou agora a questão do papel da mulher, né, e remeteu a questão da escravidão. Nós, inclusive, havíamos falado rapidamente disso há algumas semanas, quando nós falamos sobre o conto, sobre a experiência da escravidão, e eu havia pensado em trazer para a discussão essa questão da objetificação, e eu colocaria no debate a relação que é característica das sociedades ocidentais de objetificação da natureza, uma objetificação muito específica, né? E dos animais, né? Que também foi mencionado de maneira muito mais interessante, né? O especismo, enfim, que é uma das várias questões que o texto abre e que possibilita fazer uma reflexão. Mas quando você menciona a questão da escravidão, também me ocorre, né, o esforço que a gente faz de tentar pensar a escravidão como um fenômeno bastante diversificado, né, que tem aí características diferentes a partir dos seus contextos, mas que talvez tenha um elemento comum, né? Se você pega a história da escravidão, né, um fenômeno que está presente em diferentes sociedades, em diferentes momentos, e características muito específicas dessas sociedades, né? É difícil reduzir a escravidão a um conjunto de características específicas, assim. Se você pega, por exemplo, a escravidão no mundo árabe e a escravidão no mundo atlântico, né, que o Brasil teve a experiência da escravidão atlântica, são fenômenos muito diferentes, assim, é difícil chamar pelo mesmo nome, inclusive. Mas há uma característica comum, que é essa questão da objetificação do outro, né, da coisificação. E eu acho que isso aparece em muitos momentos, apareceu de maneira muito interessante quando falou do especismo, né? E a gente poderia falar também dessa relação com a natureza de maneira geral, né? Da objetificação da natureza, mas um objeto muito específico, né? A ideia de que é um objeto para um sujeito específico, por um sujeito, né? Ele é um objeto para um sujeito. Me lembrou, por exemplo, a discussão sobre a objetificação das pessoas, né? Sei lá, pensar no imperativo categórico lacantiano de que cada indivíduo é um sujeito em si mesmo, né? O humano, ele tem um valor em si mesmo, né? Que é justamente o contrário dessa operação, né, de objetificação que está presente no fenômeno da escravidão, talvez, e nos seus diferentes contextos, né? O que caracteriza a escravidão árabe ou africana pré-colonial, ou a nossa experiência, que é mais familiar a nós, né? A escravidão atlântica. Esse processo de objetificação do outro, né? O outro passa a ser um objeto de uma vontade estranha, né? Eu acho que é uma experiência que o texto coloca ali de maneira muito radical, né? Muito dura,
como a personagem ela se torna objeto, né? Ela é um mero objeto ali. E como essa relação ela vai sendo interpretada, né? A personagem ela vai lidando de maneira, né? Tentando se relacionar de maneira complexa, ambígua, contra a história com essa objetificação, né? Como as personagens elas estão diante desse fenômeno da objetificação. Enfim, foram coisas que foram mencionadas de maneira muito mais interessante, mas foram coisas que eu havia pensado, né? Até a gente tinha comentado um pouco antes sobre isso, né? E tinha me chamado a atenção essa questão da relação com os animais, né? Que eu acho que talvez possa colocar, né? Como a nossa sociedade ocidental, né? E a experiência, por exemplo, do especismo, né? É muito radical nesse sentido, né? Como, por exemplo, os animais que são consumidos são tratados como mero objetos, né? E isso está presente, por exemplo, no tratamento que a indústria da carne dá aos animais, né? Enfim, que se tornam alimentos, né? É interessante quando fala que dentro da escravidão ou na experiência que o texto coloca, são animalizados ou tratados. Na verdade, são tratados muito pior do que os animais deveriam ser tratados, né? São objetificados, assim, e talvez muito pior do que qualquer objeto deveria ser tratado, como algo que não tem qualquer dignidade a não ser estar submetido à vontade de alguém, né? Eu fiquei pensando nisso. Acho que os pontos que você colocou são realmente muito interessantes, assim. E até eu não tinha parado até então para pensar sobre como que a gente, de modo geral, no Brasil, quando a gente discute essas questões da escravidão, é muito comum, realmente, aparecem esses paralelos. Bom, na Grécia Antiga existia escravidão, e então isso não é uma coisa própria, mas uma coisa que raramente aparece nos debates que citam isso é que existe uma sofisticação na maneira como essa escravidão eurocêntrica foi estabelecida aqui digamos, no Novo Mundo, do olhar deles, e como que outras sociedades, assim, que também têm hierarquias, porque a gente pode pensar na hierarquia muito como uma estrutura mental humana, talvez, estou pensando aqui num aspecto mais psicanalítico, assim, tudo bem, a gente tem hierarquia em todos os povos, ou quase todos, mas essa ideia de que você vai construir todo o império de riquezas, e que até hoje, né, quando a gente pensa em privilégio é uma coisa que não se pode tirar, o privilégio é exatamente, as pessoas confundem, acham que privilégio é você ter ali o básico da vida, e na verdade não, né, privilégio é sobre uma historicidade que te deu ali uma vantagem eterna, né, que é tipo, sei lá, por exemplo, não ter ninguém te atrapalhando numa vaga de emprego porque você tem ali uma aparência ou uma historicidade no seu corpo diferente. Então, é interessante a gente trazer essa ideia das outras formas de escravidão, sempre também contextualizando essa grande diferença, porque a gente pode até colocar, de repente, em dois grandes grupos, né? Todas essas formas de escravidão que existem e que já existiram, e essa forma específica aqui que houve, né, nas Américas, porque realmente é um sistema que até hoje a gente percebe como que é diferente, né? Por exemplo, se a gente for pensar em algum reinado, em algum país desses, assim, que não são europeus, bom, gosto muito de literatura, você escreve muito bem literatura, vou te escravizar para você ler para mim. Você continua tendo sua família, você continua tendo sua vida, e eu vou te dar aqui alguns benefícios. É uma estrutura colonial, é uma lógica problemática, porque hierárquica, entretanto, você não deixa de ter o seu corpo, a sua família e todas aquelas categorias que fazem o ser humano ser completo. E aí a escravidão negra, tipo, né, da população negra, ela parte exatamente dessa desumanização de todas as características que de como o outro se vê e como você se vê. Porque mesmo tendo sido escravizados, muitos dos filósofos gregos, por exemplo, eles continuavam sendo humanizados, né? Eles continuavam não poderia votar, ok, mas dentro daquele contexto, isso não tirava toda a humanidade, como a gente vê aqui, que é essa estrutura de mercado e de toda a historicidade futura de pessoas que não vão ter oportunidades, né? Aí eu acho interessante a gente pontuar isso, porque muitas vezes ocorre uma falsa simetria sobre isso. Então, assim, os argumentos que aparecem a partir daí são
os próprios negros se escravizavam na África pré-colonial, e também, tipo, a escravidão é um fato da humanidade, então, assim, aceitem, né? Então, acho que é interessante pontuar essas diferenças. Sim. E você menciona de maneira muito clara, né? Até, enfim, só meio que repetindo o que você disse, só que de maneira menos clara, mas que relativiza o fenômeno da escravidão atlântica, né? Da escravidão que ocorreu no Brasil, como se a escravidão não aconteceu em vários outros lugares. E o que faz, enfim, é uma relativização que tira toda a historicidade do fenômeno, né? Na verdade, você esvazia ele, né? E não reconhece a experiência da escravidão atlântica, da escravidão que o Brasil foi o protagonista mundial, né? O Brasil se torna ali o grande protagonista, né? O espaço onde essa escravidão ela se realiza de maneira mais, como você colocou, de maneira mais radical, né? Mais sofisticada, né? Como você mencionou. Nesse processo de objetificação das pessoas, né? Por inserir eles nessa relação econômica, financeira, né? Sendo um pouco anacrônico aqui, mas, enfim, uma indústria é constituída a partir desse fenômeno da escravidão, que não acontece em nenhum outro momento, né? Nós temos, por exemplo, na escravidão tradicional africana, um fenômeno que recebe esse mesmo nome, mas é muito diferente dos outros fenômenos em outros lugares, né? Uma escravidão que está muito mais vinculada às relações familiares e tradicionais, como, por exemplo, a troca de membros da família escravizados como dois grupos selam alianças, né? Então, o fato de que um membro escravizado se torna membro da família, né? Um escravizado se torna membro da família, a família recebe aquele indivíduo que é escravizado como membro da sua família. Ele ganha uma casa, por exemplo, dentro da propriedade da família que o adquire como escravo. Então, isso é muito importante justamente para não perder esse caráter radical da escravidão, da experiência da escravidão atlântica. Ela se torna muito mais sofisticada nessa característica de objetificar o outro, né? Em nenhum outro momento isso foi constituído de maneira tão radical, porque você insere ali o fenômeno da constituição de um sistema econômico que gira em torno disso, né? Como o pessoal que faz a leitura chamada de decolonial, né, da experiência da modernidade, identifica o fenômeno da escravidão como constituidor da modernidade, não ao contrário. É graças à escravidão que o mundo ocidental nasce, porque ele insere, né, esse fenômeno da objetificação do outro como sustentador ali do mundo ocidental que está nascendo ali naquele momento. Coisa que eu queria só pautar aqui, que eu acho importante, que não faltou uma palavrinha mágica, que é crucial para a gente poder entender, né, o que foi a escravidão no Atlântico, como você está falando, Josias. É justamente o capitalismo, né? Pensar como é que ela vai ser fundamental, esse monstro, assim, esse Voldemort que não quer ser nomeado, né? Mas é justamente essa estrutura do capitalismo mercantil que vai colocar essas bases da escravidão, né? E que esculhamba tudo a partir daí, né? Mas vamos lá, Kaiser, você queria falar da pergunta lá no YouTube? Você tá bloqueado, bem, tá sem voz. Oi, voltei. Eu falei só dos comentários, né? Que não sei se o Josias me corrige se eu estiver errado, mas que esses outros modelos de escravidão, eles respeitavam, assim, na medida do possível, né, na escravidão, tinham um maior respeito pela dignidade humana, né, por exemplo, até com a possibilidade desses escravos constituírem família na África, na Grécia, né, e de estarem incluídos numa cultura que não era plenamente alienígena para eles, como aconteceu no Brasil, né, que teve um impedimento de formação de família, de divisão das famílias que já existiam, e proibição da cultura até, né, desses povos. Você está correto. Kaiser, só um reparo historiográfico, você está perfeitamente correto nessa impressão que dá das outras escravidões serem mais humanizadas, né, como, por exemplo, você pega a escravidão africana, e mais uma vez o exemplo, ela é muito diferente da escravidão que aconteceu no Brasil, não há como comparar, e muito menos justificar a escravidão brasileira, porque havia escravidão tradicional na África.
pelo simples fato de que a economia era sustentada pela escravidão atlântica brasileira, africana, que ocorreu no Brasil, e isso incluía produzir e destruir escravos, gerava lucro, né? Então, não a ideia central do fenômeno da escravidão atlântica é que você precisa escravizar pessoas e destruir essas pessoas escravizadas para você escravizar mais. Porque é esse fenômeno, né, esse ciclo econômico que gera o lucro que garante a empresa colonial, né, o que a gente chama de colonialismo, a época dos descobrimentos. Ela é um desdobramento do fenômeno da escravidão, né? O motor desse fenômeno, né, da colonização é a escravidão, porque escravizar pessoas e destruir essas pessoas para que novas pessoas sejam escravizadas garante o sucesso desse sistema econômico. Então daí a gente tira a diferença radical, que dá uma impressão muito mais humanizada na escravidão, por exemplo, africana ou grega, do que da escravidão econômica brasileira, que tinha como elemento principal essa necessidade de alimentar o ciclo econômico. Sim, e que, lembrando que a Europa, até pouco tempo antes do início desse processo de colonização das Américas, era um continente pobre, né, em comparação com o Império Árabe. Então, realmente, essa Europa rica e próspera, ela é construída em cima dessa exploração dos recursos naturais das Américas com o uso da mão de obra de escravos africanos, né? Eu vou trazer uma pergunta que a Bárbara comentou, que está aqui no YouTube, do Felipe, que pergunta: como podemos pensar a objetificação dos seres humanos hoje em dia, a neoescravidão do século XXI? E aí eu complemento, né, isso no conto dessa posição da mulher, da mãe do Gam, por exemplo, como reprodutora da mão de obra, né, daquele planeta, e do Gam, dos homens, como o cara que vai fazer o trabalho ali, que no caso é a reprodução. Se a gente trouxer para o nosso mundo real aqui, né, esse papel, né, da mulher como reprodutora, do homem como mão de obra, da mulher e do homem negro, isso mudou do passado colonial para cá, ou continua a mesma coisa? E do ponto de vista da sociedade, né, majoritária. Perguntando a opinião de vocês, tá? Pergunta difícil, né? Assim, a gente pode responder assim rapidamente, mas assim, não tem como responder isso assim de maneira, né, total. Mas eu acredito que a gente possa fazer paralelos muito, muito sérios assim sobre como não mudou mesmo, sabe? Porque isso é uma coisa que eu comecei a pensar muito recentemente, depois de ter lido o Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici, assim, porque vai aparecer outro livro. Porque nesse livro ela descreve exatamente uma parte do processo que a gente não vê geralmente, nem no contexto escolar e nem posteriormente. Assim, escolar quando eu digo no ensino médio, né? Porque a gente estuda exatamente essa transição da Idade Média para a Idade Moderna com aquele vácuo, com aquela explicação rasa de que alguém colocou uma cerca e acabou, mas o que é essa cerca e como que essa cerca atua hoje em dia, né? Essa diferença do eu-outro, ela começou ali com essa ideia de alguns roubarem o que é de todos, e isso vai se desdobrando, vai se sofisticando a ponto da gente ter essa cerca eu-nós, né? Tipo, eu-ele, nós e eles, na estrutura das cidades, por exemplo, né? A ideia de centro e periferia, por exemplo, a questão são pouquíssimas universidades federais no Brasil em vista da quantidade populacional. Então, a gente tem esse eu e eles, porque é um lugar onde que é de todos, mas nem todos podem entrar. Então, a gente tem, sim, uma relação extremamente próxima com a colonial, e é assustador quando a gente para pensar em como que essas relações foram se estabelecendo ao longo do tempo e se tornando muito sofisticadas, como o Josias falou, assim, o racismo, o capitalismo, assim, eles têm uma sofisticação tão incrível, assim, para você pensar em empreendimento,
que as coisas mudam demais para continuarem as mesmas, né? Então, sem dúvida, a gente vai perceber que as mudanças são muito, muito pequenas e posso pensar, por exemplo, um paralelo que eu faço com a questão da gente ter tido, por exemplo, ano passado, o lançamento do filme da Capitã Marvel. A gente teve esgotamento dos filmes de super-herói, do gênero super-herói, e que são protagonizados por homens brancos, cis, heterossexuais. E aí, para a gente manter a lógica, a gente não, mas para eles manterem a lógica da branquitude ainda vendável, qual que é o público que eles vão atacar? As mulheres brancas. Então, vamos ter aqui esse filme dessa super mulher aqui, que não só é branca, como é loira, e como tem uma série de atributos que são colocados como o ideal inclusive de branquitude. Então, a gente vai só mudar aqui a capa, mas a branquitude está ali de novo, do mesmo jeito. Isso porque mulheres passaram a ter direitos? Não necessariamente, né? É só porque é necessário mudar a roupagem dessa ideia de supremacia branca para que ela continue existindo. Fez sentido? Você falou. Super. Eu lembrei tem no Alice no País dos Espelhos, tem uma parte em que ela fala ela tem uma frase, né? Aqui nesse mundo a gente precisa estar sempre correndo para continuar no mesmo lugar. E isso me lembrou dessa questão que você falou do capitalismo, se reinventando para manter uma dominação das classes sociais ditas, né? Abaixo, né? Inferiores, digamos, pela visão desse capitalismo, assim. E da Capitã Marvel, me lembrou que eu estava lendo hoje uma notícia sobre uma série de TV da Mulher Hulk, que nos Estados Unidos vai aparecer na Disney+, que tem um canal de streaming, não sei direito o nome, mas me chamou a atenção disso da Mulher Hulk. Ela é uma personagem feminina, mas que não está exatamente no padrão de feminilidade, pelo menos nos quadrinhos, porque ela é musculosa, ela tem um corpo que, assim, muito músculo, né, que foge a esse padrão feminino, que tem que ser mais esbelto e tal. E ela é verde, né, e ela não ganha um filme, né, ela ganha uma série na TV, uma coisa, digamos assim, um pouco abaixo na visibilidade do que seria um filme de Vingadores, né. Então, os personagens, mesmo na ficção, normalmente eles estão, quando fogem ao padrão, eles ficam meio escondidos, assim, digamos, né? Pensei no Luke Cage, na Jessica Jones. Sobre o que o Felipe falou lá, o professor Felipe colocou lá, enfim, para falar mais ou menos, você mencionou a questão das HQs, né, mas para, enfim, não tem absolutamente nada, assim, não tá relacionado, mas me ocorreu com a questão, né, qual é a relação desse fenômeno originário da escravidão com essas formas contemporâneas, né, sei lá, está tipificado lá no artigo 149, né, o trabalho escravo análogo à escravidão. Talvez como a escravidão atlântica começa esse fenômeno de objetificação originário, né, que dá ali como a arque mesmo, ali toda a objetificação que surge a partir da modernidade, o que possibilitou a objetificação do outro, que está tipificada lá no Código Penal, lá no 149, o que possibilitou a objetificação da natureza, característica da nossa sociedade, do outro, né, está nesse fenômeno originário da escravidão atlântica, né, tem a sua origem nesse fenômeno da escravidão atlântica, né, lá que gerou nessa força destruidora do outro, o colocando como objeto da vontade de alguém, né? Isso a gente pensa, por exemplo, na relação com a natureza, com os animais, com o outro, né? Enfim, o lugar desse crime hoje do trabalho análogo ao trabalho escravo, né? É possível graças a essa experiência original que está lá na escravidão, que o Brasil foi o principal cenário. Sim. Pessoal, a gente está nos últimos 9 minutinhos do nosso programa aqui. Então, a gente vai abrir para as considerações finais aí para todo mundo.
para depois a gente encerrar. Quem quer começar falando aí? Eu já ia começar a falar mal da modernidade aqui, mas se começar isso daqui vai durar 6 horas esse programinha aqui, então eu não vou falar nada não, vou esperar vocês falarem da Octavia Butler. A gente nosso programa, né, semanal aqui, a Octavia Butler foi a primeira escritora mulher, né, e negra que a gente trouxe, porque a gente começou pelos autores mais clássicos da ficção científica, né, H.G. Wells, outro, Philip K. Dick, e aí a gente se deu conta, né, olha só, homem branco, hétero, né, e do hemisfério norte. E aí a gente foi trazendo, antes da Octavia, o Bioy Casares, né, que é um homem branco cis hétero, mas que é argentino, pelo menos, e agora a Octavia, né? Então, nessa busca de autores mais periféricos, embora a Octavia tenha um sucesso e cada vez mais reconhecida aí, né? Então... Uma coisa que eu... Ai, desculpa, Kaisa. Não, pode falar. Eu ia falar que uma coisa que eu estava pensando nisso, na real, hoje mais cedo, que a gente até conversou isso, assim, antes da gente entrar na quarentena, né, da questão de como é que a gente tem uma dificuldade de ter contato com obras de ficção científica escritas aqui no Brasil, né, assim, eu achei, tipo, algumas antologias na internet e tudo, mas não é um gênero muito difundido aqui na produção brasileira, assim, a gente tem uma dificuldade de achar mesmo. Não sei até se a Ana tiver alguma coisa a comentar sobre isso. Eu ia falar isso também, se tiver sugestões aí, indicações, né? Então, é bem curioso a gente parar para pensar nisso, que assim, no contexto acadêmico, assim, do sistema literário, agora tá muito mais aberto para questões que são consideradas diversidade, né? Então, assim, a autoria negra, por exemplo, tem sido muito, muito pautada, né? E só que, curiosamente, quando você tem a entrada de uma literatura que é protagonizada e escrita por indivíduos que pertencem a grupos minoritários, geralmente o espaço é muito restrito. Então, a ficção especulativa, de modo geral, não é a grande possibilidade de entrada. Então, a gente tem ali aquelas escritoras que estão falando, sobretudo, sobre a realidade colonial. Existe muito espaço ainda para isso, porque no Brasil ainda existe essa tentativa de manter essa lógica, essa perspectiva colonial viva, esse orgulho, de certa forma, que não pode ser mencionado, mas que está o tempo todo aqui. Então, assim, eu diria que a gente tem, assim, um sistema literário bem, bem interessante sobre ficção especulativa, só que não há espaço e não é interesse do sistema literário colocar isso, né, em evidência. Então, a pesquisa da professora Regina Del Castanho fala muito sobre isso, né? Tipo, mas eu super diria que, assim, tem muita gente, tem o Waldson Souza, ele lançou o Oceanic recentemente, tem o Fábio Cabral também, que é bastante conhecido por ser um escritor afrofuturista, a Lua Enzaila, e assim, tem todo um sistema aí que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada, principalmente de pessoas negras, né? Então, existe existe essa galera escrevendo. O que não tem, de modo geral, é o espaço mesmo para falar sobre isso. Então, essas pessoas estão o tempo inteiro sendo chamadas, por exemplo, falar sobre racismo, mas não sobre a literatura que produzem. Mas tem sim, tem bastante gente. Nossa, obrigada, Ania. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui esse nosso encontro. Eu agradeço muito a Anne por ter aceito o convite. Ela trouxe uma discussão e pensamentos aí muito legais para essa conversa de hoje. Foi ótimo, Anne. Poderia durar mais 2 horas aqui, que ia ter coisa para falar ainda. Muito obrigada também pelo convite, pela possibilidade de revisitar esse conto maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Espera, quem sabe você volte aí outras vezes, depois em próximos encontros aí.
Seria um prazer. O Vai ser um Josias prazer até pra mim. comentou ali e falou que ouvir vocês estava muito mais divertido do que ele comentar alguma coisa, né? Porque realmente a Anne trouxe muitas referências aí de teoria, né? Que a gente apreciou muito. Muito obrigado, Anne. E tenho certeza que o público vai apreciar também quem assistiu agora e quem vai assistir nas próximas semanas, porque esses vídeos aqui sempre aumentam enormemente a visualização passando o tempo. Então, muito obrigado. Quem está assistindo, não deixe depois de conferir lá o blog da Anne, né? Onde é que a gente encontra, Anne? Então, tem o blog que é pretaenerd.com.br, mas a gente também tem canal de na Twitch, a gente joga, a gente conversa, e nas redes sociais também, @pretaenerd em todas elas. Legal. Então, não deixe de conferir lá, tem coisa muito interessante. Eu vi no Instagram várias sugestões de leitura, né? Que você faz ali, de literatura. Bem legal. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Kaiser, uma coisa importante também é avisar para a galera, para os nossos telespectadores cativos, que eu não sei se existem no caso, mas caso eles existam, avisar que a gente não vai ter o nosso encontro online na próxima semana, tá? Porque a gente vai discutir o projeto, vai discutir outras leituras, fazer um balanço, assim, a gente vai fechar para balanço, tá? Na próxima semana. Então, assim, não fiquem nos esperando ansiosamente, como eu sei que acontece todas as semanas, tá, gente? É bom você ter lembrado isso, Bárbara. Lembrando que não é só na próxima semana, mas durante o mês de julho também, né? Vai estar fechado para balanço e a gente retorna em agosto. A Anne participou aí do encerramento do semestre aqui das nossas lives. Em julho a gente vai passar o mês inteiro comemorando o meu aniversário do Kaiser, então a gente não vai ter tempo de poder discutir com vocês. Com certeza. Gente, muito obrigado, agradeço a Anne novamente, agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, e a gente se encontra novamente aí em agosto. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.